Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. Eu sou a Maíra Tangerino e hoje vamos falar de um tema muito interessante. A gente vai conversar um pouquinho sobre as pontes que a comunicação constrói. Muitas vezes, eu acho que o que impede a gente de avançar num novo idioma não é a falta de gramática, mas é a falta de segurança que a gente tem em usar essa língua. E para ajudar a entender um pouquinho sobre esse tema e como que a gente pode destravar essa fala de forma estratégica, eu estou aqui com a Laísla Amorim. Ela é especialista em linguística, fundadora da ETL e criadora de um método que coloca a prática e a confiança no centro do aprendizado. Eu já combinei com ela que a gente vai começar começando. Eu vou mandar aqui a primeira pergunta. Laísla, você tem uma trajetória muito sólida, passando por escolas bilíngues até fundar a sua própria instituição e alcançar alunos aí no mundo inteiro, gente, em todos os continentes. Olhando para a sua jornada de mais de 13 anos, qual foi o momento ou a percepção específica que fez você entender que o ensino tradicional de inglês precisava de mais prática real e menos teoria isolada? Com muita honra, com muita alegria, professora Laísla Amorim, seja bem-vinda ao Conversa de Classe. Olá, Maíra, olá a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, falando de uma coisa que eu tanto amo, que é o ensino do inglês. E eu amei que a gente começou com essa pergunta, porque ao longo da minha trajetória, eu já trabalho, tenho 13 anos, eu comecei com 18 anos, e eu comecei com crianças, adolescentes também, cursinhos, e uma percepção que eu sempre tive, uma coisa que sempre talvez tenha me dado um start para que eu começasse a escola durante a pandemia, foi que, embora eu estivesse em sala de aula, eu tinha muitos alunos que vinham me procurar para aulas particulares, por quê? Embora estivessem em cursinhos ou até mesmo nas escolas bilíngues, eles sentiam dificuldade em assimilar as coisas. E aí eu ficava assim, pensando muito, sabe? Eu ficava incomodada. E eu sempre gostei de trazer umas coisas personalizadas para os meus alunos. E foi daí que começou o método TIP que a gente vai conversar sobre. Porque eu acredito muito que o ensino tradicional ele funciona, mas ele não é para todo mundo. O ensino tradicional funciona para pessoas que gostam de estudar dessa maneira. Mas, para muitas pessoas, a língua, principalmente a língua inglesa, que a gente sente que é um trauma na nossa vida, ela precisa ter um conteúdo que faça sentido. Então, assim, eu gosto muito de personalizar as aulas e trazer coisas que façam sentido para o aluno. E foi essa percepção que fez com que eu startasse essa ideia da escola online, para que os alunos eles sintam confiança e aprendam um inglês que realmente faça sentido, que realmente seja uma coisa leve para se aprender. E Laísla, que lindo, né, o seu olhar, né, e parabéns, né, tanto pela ideia inovadora e criativa e pela generosidade também, né, porque a gente sabe que tem muita gente que trava mesmo e é importante ter métodos aí como o seu, né. E você já deu um spoiler, né, você falou aqui do TIP, que é o Trust in Practice, depois você corrige aí a minha pronúncia, tá, que é um método que traz a confiança como um pilar central. Eu quero te perguntar, na sua experiência atendendo adultos que muitas vezes chegam com traumas, com bloqueios de experiências anteriores, como que você trabalha o erro não como falha, mas como uma ferramenta estratégica no aprendizado dentro das suas aulas personalizadas? Então, Maíra, perfeito. Trust in practice é literalmente a confiança na prática. E tem muito a ver com isso que eu te contei. Porque os alunos, eles vêm com uma sobrecarga assim, meu Deus, eu preciso aprender o inglês para o trabalho, ou para uma viagem, para realizar meu sonho de conhecer algum país. E, geralmente, eles falam assim, nossa, eu já estudei inglês e o verbo to be a vida inteira, e eu não saio. E eles acabam, a gente acaba, como cultura brasileira, a gente acaba pensando, nossa, o inglês não é para mim, porque eu estudei a vida inteira na escola e nunca foi para frente. Mas é exatamente isso que eu te falei. A personalização traz esse brilho.
Então, o que eu costumo fazer? Logo na primeira aula, eu gosto muito de conversar e saber o que os alunos gostam, se gosta de filme, de séries, tem algum país que eu sonho de conhecer, a rotina e o trabalho. E assim eu vou criando as aulas de forma personalizada para que seja uma coisa que faça sentido. Então, por exemplo, eu sempre brinco. Se você, Maíra, for fazer aula comigo, eu vou te perguntar: você gosta de filme de terror? E você vai falar assim: não. Então eu nunca vou trazer um filme de terror para você, porque eu não quero um trauma. Eu quero que o inglês seja uma coisa leve. Então eu vou falar sobre esporte, se você gostar de esporte. Eu vou falar sobre a área de TI, se você for dessa área, para que o inglês ele faça sentido e assim eu consiga ir explorando e caminhando e a fluência vem de uma forma muito simples. É uma coisa assim linda de ver, linda de ver. E é legal, né, que você traz esse olhar mais orgânico para o aluno, né, e para a situação de aprendizado mesmo, né. Eu estava até vendo aqui na sua bio, você também desenvolveu materiais específicos, como os study planners, né, e esses materiais têm recortes temáticos dentro deles, né. Eu queria te perguntar o seguinte: como que essa segmentação de interesse, que você já comentou na resposta anterior, ajuda a manter a consistência de um aluno adulto que geralmente lida com uma rotina exaustiva, com pouco tempo disponível para o estudo? Bom, Lília, os study planners eles nasceram porque muitas pessoas querem começar as aulas VIP, as aulas personalizadas, particulares, mas elas não têm tempo, porque a vida adulta é muito corrida. Então, pensando nisso, eu criei os study planners. E como você disse, eles são segmentados. Então, eu tenho o study planner I Am, que é o inglês cristão. Então, para cristãos que querem fazer missões ou simplesmente começar no inglês já com esse foco missionário, e também tem o Travel Edition, que é para viagens. E eles, assim, eles fazem a base, vocabulário base, frases, perguntas que você precisa para que você inicie no inglês. E eles são aulas curtinhas, 5 minutinhos cada aula, para que o aluno comece a pegar o gosto, comece a colocar na rotina. E também, eles também podem ser usados para quem já é aluno do VIP, porque eles ajudam nessa base. Então, teacher, eu queria muito ter mais 5 minutinhos para estudar. O Study Planner, geralmente, essa é a solução. Porque foi o que eu disse, eu creio muito nessa personalização. Então, se o aluno está aprendendo de uma forma que ele gosta, o inglês ele avança muito rápido. E é assim na vida, né, Laísa? Tudo que a gente faz, assim, incorporando as coisas que a gente tem preferência, muda, né, o nosso olhar, vira a nossa chavinha, né? Você também tem um projeto que chama Conversation Club, e ele foca, né, em situações reais, como, por exemplo, missões, carreira internacional. E acho interessante, quando eu vi um pouquinho sobre esse seu trabalho, que você acaba preparando alunos e alunas para o mundo, né? O que eu quero te perguntar para a gente finalizar aqui a entrevista? Nessa sociedade cada vez mais globalizada, você acredita que o papel do professor, da professora de idiomas hoje, é mais de um mentor de comunicação do que propriamente um transmissor de regras gramaticais? Como que você vê esse papel? Olha, como eu acredito muito na personalização e nessa coisa mais humanizada, eu creio que, além do professor ser um transmissor de regras gramaticais, afinal, nós, aprendendo uma língua, a gente precisa das regras gramaticais, eu não gosto de focar nelas. Eu gosto de focar no todo. Então, eu acredito que, além de ser um mentor, eu também trabalho como mediadora nesse caso. E principalmente no Conversation Club, que é um lugar seguro onde os alunos se encontram para que eles possam conversar em inglês entre si. E assim eu trago os temas de carreira, de missões, de viagens, para que eles comecem a falar inglês não só comigo nas aulas particulares, mas também um com os outros. Então, eu acredito que essa mediação, essa mentoria que eu faço, é mais um direcionamento do que simplesmente ensinar regras gramaticais e pronúncia, só uma coisa segmentada, numa caixinha. E que genial, né? Você juntar os alunos para eles conversarem aí entre eles, né? Laísa, eu queria agradecer a sua generosidade, né? Você compartilhar um pouco desse seu projeto tão lindo que você faz aí no seu dia a dia, na sua vida. E quero te perguntar, você quer deixar uma mensagem de finalização para quem está assistindo a gente?
Bom, eu agradeço imensamente e uma coisa que eu posso dizer com confiança é que todo mundo pode aprender inglês. Então, mesmo que você já estudou inglês a vida inteira na escola, já teve aulas particulares, já viajou e se sente travado, eu acho que você só não conseguiu ainda aprender do seu jeito. E quando você descobrir o que você gosta e como você gosta de estudar, o seu inglês ele vai avançar com certeza. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade, Maíra. Eu que agradeço e muito obrigada também pela mensagem encorajadora. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais!